Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ricardo Pereira e agora nós vamos continuar falando de classe gramatical. Gente, nós falamos primeiramente, então, sobre o substantivo, que é uma classe núcleo. Falamos que circula o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Até agora, vocês já estudaram, já viram que é um substantivo, já conheceram o adjetivo, viram que o adjetivo ele qualifica o substantivo, viram que o artigo ele define ou indefine o substantivo, viram que o numeral ele quantifica, ele ordena, ele multiplica, ele fraciona o substantivo. E agora nós vamos ver o pronome. E o que o pronome faz? Quando você pensar em um pronome, você vai pensar num dublê de filme. O dublê, o que ele faz? Ele assume o lugar do ator. Com o pronome acontece da mesma forma. O pronome, ora ele vai substituir esse substantivo, ora ele vai acompanhar esse substantivo. Eu costumo dizer que o pronome ele é um dublê do adjetivo e do substantivo. Quando ele acompanhar esse substantivo, ele vai ter uma função adjetiva. Quando ele substituir esse substantivo, ele vai ter uma função substantiva. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, vocês vão falar, né, vocês vão ver isso com mais profundidade. Eu estou apenas fazendo a introdução da aula. O principal agora é vocês conhecerem os pronomes. Então, vamos lá. Quando eu falo em pronome, eu estou falando em classe gramatical, que existe em prol do nome. E aí, quem é o nome? Substantivo. De que forma, Ricardo? Acompanhando-o ou substituindo-o. Então, os pronomes, eles existem em função do substantivo. Ora, eles vão acompanhar o substantivo, ora, eles vão substituir esse substantivo. Os pronomes são divididos em 10... olha que loucura! São divididos em 7 categorias. Quais são as categorias pronominais? A gente tem os pronomes pessoais. Então, classificação dos pronomes. Classificação dos pronomes. Gente, aí cada um deles vai ser utilizado em uma parte mais à frente, tá? Em uma parte lá. Vai ser utilizado, os pronomes vão ser importantes para a crase, vão ser importantes para a colocação pronominal, vão ser importantes para as orações adjetivas, vão ser importantes em vários casos lá à frente da sintaxe. O nosso papel agora é conhecer esses pronomes. Os pronomes são classificados de 7 formas. Eles podem ser considerados, os pronomes podem ser, então, pessoais, podem ser possessivos, podem ser demonstrativos, podem ser indefinidos, interrogativos, relativos e, por fim, vocês têm os pronomes de tratamento, que são cobrados lá na redação oficial, pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República, tá? Então, vocês têm também o pronome de tratamento. Esses aqui são os pronomes que há em língua portuguesa, classificação dos pronomes. A partir de agora, então, nós vamos falar sobre cada um deles para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos e tratamento. Gente, tem que saber, não tem jeito. Tem que bater o olho, por exemplo, e pensar assim, nossa, o sua é um pronome possessivo. Por exemplo, vocês acabaram de ver que quando eu falei bem assim, ó, lá na crase, na aula passada, eu disse assim, olha,
Antes do pronome possessivo, o artigo é facultativo. Beleza. Mas se o aluno ele não consegue identificar um pronome possessivo, como é que ele vai saber que o artigo é facultativo? Nós vamos lá na frente estudar uma matéria chamada colocação pronominal. E aí eu vou dizer assim, olha, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos vão puxar, são fatores de próclise, vão puxar essa estrutura para trás do verbo. Só que se o aluno ele não sabe o que é um pronome indefinido ou não consegue identificar um pronome relativo, como é que ele vai aprender a colocação pronominal? Entendem? Então, assim, tem que conhecer os pronomes, tem que saber o que é um pronome pessoal, o que é um pronome possessivo, o que é um pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo e de tratamento. Beleza? Vamos então falar sobre eles? Começamos agora com os mais, não vou dizer importante, querendo dizer, mas não vou dizer, mas os mais usados no dia a dia, que são os pronomes pessoais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? Pronomes pessoais. Gente, os pronomes pessoais são aqueles que se referem às 3 pessoas do discurso. Os pronomes pessoais são aqueles que se referem às 3 pessoas do discurso. A primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. E aí nós vamos ter a primeira, a segunda e a terceira do singular e vamos ter a primeira, a segunda e a terceira do plural. Os pronomes pessoais, eles são divididos em 2 grandes categorias. Eles podem ser chamados de pronomes retos. Eles podem ser chamados de pronomes retos. O que são os pronomes retos? São aqueles que, em regra, vão exercer papel de sujeito das orações. Ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele barra ela, né? Ele barra ela. Então, eu, tu, ele, nós, vós, ele, barra ela. Opa. Se isso aqui é do plural, eles barra elas. Beleza. Esses pronomes retos, eles, em regra, eles vão exercer papel de sujeito das orações. Em regra, eles foram feitos para exercer papel de sujeito das orações. E os pronomes oblíquos? O que são os pronomes oblíquos? Gente, os pronomes oblíquos são divididos de 2 formas. Nós temos os pronomes oblíquos atos, átonos, oblíquos átonos. E temos os pronomes oblíquos tônicos. A cada pronome reto, vai haver um pronome átono e um pronome oblíquo correspondente. Um átono e um tônico correspondente. Pronome oblíquo átono e pronome oblíquo. Pronomes retos, oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Depois a gente vai ver por que há essa divisão, tá? Para eu, pronome oblíquo átono é me, e aqui vai ser mim. Para tu, vai ser te, e aqui vai ser ti. Para ele, ela vai ser o, a, lhe, ou se, e aqui vai ser si, ele e ela. Para nós, vai ser nos, e aqui vai ser nós. Para vós, vai ser vos, e aqui vai ser vós. E para eles, os, as, lhes, si, e si, eles e elas. Beleza. Aqui, então, gente, nós temos divididinho as 3 categorias dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, então, eles são divididos em pronomes retos e em pronomes oblíquos. Só que se eles forem oblíquos, eles podem ser átonos ou eles podem ser tônicos. Qual é a diferença? Fala assim, Ricardo, por que há esse tanto de pronome? Por que foi feita tanta divisão?
Gente, de acordo com a função. Como eu disse a vocês, os pronomes retos, eles tendem, quase sempre, em 98% dos casos, eles vão exercer o papel de sujeito das orações. Já os pronomes oblíquos, os oblíquos, tanto o átono quanto o tônico, eles vão exercer o papel de complemento das orações, de complemento dessas orações. Tudo bem, vou te dar um exemplo já já disso aqui. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas por que então? Tudo bem, eu até entendi. Você falou que os retos exercem papel de sujeito, os oblíquos exercem papel de complemento, beleza. E por que existe essa divisão entre os oblíquos? Existe essa divisão entre os oblíquos porque os oblíquos átonos, eles vão vir sempre, sempre, sempre sem preposição. Sem preposição. Já os oblíquos tônicos, eles vão vir sempre, sempre, sempre com preposição. Os oblíquos tônicos, eles têm preposição. Então, todas as vezes em que vocês forem utilizar um pronome oblíquo tônico, necessariamente ele tem que vir com preposição, independentemente de ser pedida pelo verbo ou pelo nome. E todas as vezes em que vocês forem usar um pronome oblíquo átono, ele tem que ser usado sem preposição, também independentemente de ser pedida pelo verbo ou pelo nome. Isso aqui é interessante. Eu vou te dar um exemplo de má utilização desses pronomes, que é algo que ocorre diariamente, todo dia, é um dos maiores desvios da língua portuguesa e que a gente tem que se policiar bastante para não cometê-lo. Por exemplo, no dia a dia a gente fala assim, eu vi ela. Eu vi ela. Ah, mas não pode. Eu vi ela porque é rua. Ha, 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 ha. Não, não é por causa disso, não. Né? Não é porque eu vi ela é rua, é porque eu vi ela é feio que não pode. A explicação para essa matéria está justamente aqui. Vamos juntos? Olha só. O eu vai exercer papel de sujeito. Né? Quem que viu? Eu. Então, eu, sujeito. O vi vai ser o verbo. O ela tem papel de complemento. Opa, 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 opa. O ela é um pronome pessoal do caso reto. Foca aqui. Se o pronome pessoal do caso reto, ele não exerce papel de complemento. O pronome reto, ele exerce papel de sujeito da oração. Então, eu não posso utilizar o eu vi ela. Bom, mas então eu tenho alguns pronomes oblíquos que vão poder substituir esse pronome reto. E quais são eles? Olhem aqui para mim. Quando o pronome é átono, pronome oblíquo átono, se eu quiser escolher um que vai substituir o ela, qual vai ser? O a, né? Então, eu vi a. Que aí depois você vai ver que pode ser o a vi. Mas beleza, eu troquei o ela, porque já que eu não posso usar o ela, eu utilizei o a, um pronome oblíquo átono. Só assim, Ricardo, mas eu estou vendo ela aqui como tônico. Beleza, você está vendo mesmo. Ela pode ser tônico, mas ele obrigatoriamente tem que vir com preposição. Então, nesse caso, você poderia dizer eu vi ela, ou eu a vi, ou eu vi a ela. A ela. Notem aqui a preposição, mas nunca, nunca, nunca dizer eu vi ela. Você não fala eu vi eu, né? Não tem como dizer eu vi eu. Eu, sujeito. Vi, verbo. Eu, complemento. Não dá para dizer eu vi eu. Mas dá para eu dizer eu me vi, né? Eu vi-me, trocar o eu por me, se eu utilizar um átono. Ou eu vi a mim, trocar o átono pelo tônico. Mas ao trocar o átono pelo tônico, necessariamente, gente, o que eu vou ter que colocar? Uma preposição, beleza? Então, eu vi a mim. Esses são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, então, são divididos em pronomes pessoais do caso reto e em pronomes pessoais do caso oblíquo. Se ele for oblíquo, ele pode ser átono, que vai vir sempre sem preposição, e ele pode ser tônico, que vai vir sempre com preposição. Foque aqui, grave isso aqui, depois a gente vai ver como é que a gente utiliza, tá bom? Vamos continuar. Então, nós falamos primeiramente sobre os pronomes pessoais. Agora, a gente vai falar sobre os pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são aqueles que vão indicar posse, como o próprio nome já fala. Pronomes possessivos.
Como o próprio nome diz, gente, são aqueles que vão indicar posse. E eles também são divididos, indicam, né, referem-se às 3 pessoas do discurso, e são divididos em singular ou plural. Então vamos lá, olha só. Se eu tenho a primeira pessoa, né, eu tenho lá o eu, tu, ele, nós, vós, eu, que seria a primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular, e tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Ou seja, vocês já sabem, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Só que eu, tu, ele, nós, vós, ele são pronomes pessoais. Quais são os pronomes possessivos correspondentes a essas pessoas aqui? Bom, em relação a eu, é o quê? Meu, minha, meus, minhas. Em relação à segunda pessoa, que é o tu, nós temos teu, tua, teus e tuas. Em relação à terceira pessoa do discurso, o que nós temos? Seu, sua, seus e suas. Beleza. Esses são os pronomes possessivos ligados às 3 pessoas do singular. Agora vamos ver os pronomes possessivos ligados ao plural. A primeira pessoa do plural, pronome possessivo será, não é nós? Então, nosso, nossa, nossos e nossas. A segunda pessoa do plural vai ser vosso, vossa, vossos e vossas. E, por fim, a terceira pessoa do plural é igual à terceira pessoa do singular, que é seu, sua, seus e suas. Gente, então, como nós falamos, os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, minha caneta, teu caderno. Quando eu digo teu caderno, é porque eu estou chamando a pessoa de tu. Quando eu falo assim, seu caderno, é porque eu estou chamando a pessoa de ele, né, ou de você. Quando eu digo meu ou minhas canetas, é porque está se referindo à primeira pessoa, que sou eu, né, do caso reto. Então, tem que saber o que são os pronomes possessivos. E aí eu já disse a vocês, antes dos pronomes possessivos, o artigo é facultativo. Se o artigo é ser facultativo, a crase também vai ser, tá bom? Aqui estão os pronomes possessivos. Vamos agora ao terceiro bloco de pronome, que são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são muito utilizados na coesão textual, tá? Muito utilizados na coesão textual. A gente não vai, e aí, pessoal, neste momento, nós não estamos preocupados em ver como que esses pronomes são utilizados. Neste momento, eu estou preocupado em que você conheça os pronomes, em que você identifique o máximo de pronome possível para a gente ter mais facilidade na sintaxe. Então, vamos lá. Como nós falávamos, os pronomes demonstrativos são muito usados na coesão textual e em uma matéria chamada de deixis. Mas eu disse também que o objetivo desta aula é que vocês apenas conheçam os pronomes. Até agora, nós já falamos dos pronomes pessoais e falamos dos pronomes possessivos. A partir de agora, nós vamos falar dos demonstrativos, dos indefinidos, dos relativos, dos pronomes de tratamento e vamos falar dos interrogativos. Começando pelos demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, gente, são aqueles que são usados, como eu disse, na coesão textual. E aí vocês precisam apenas conhecer esses pronomes. Os pronomes, eles podem ser, né, variáveis, deixa eu só pegar aqui, eles podem ser variáveis, ou seja, eles vão se flexionar. Este, esta, estes, estas, né, singular e plural, masculino e feminino, esse, essa, esses, essas.
aquele, aquela, aqueles e aquelas. São os pronomes demonstrativos variáveis que, obviamente, vão demonstrar alguma coisa, vão ser usados na coesão, porque eles vão retomar ou projetar alguma coisa. O isto, o isso e o aquilo também são pronomes demonstrativos usados na coesão textual, vão retomar ou vão projetar alguma coisa. A diferença, eles estão aqui embaixo, é porque eles são invariáveis. Variáveis, ou seja, você não tem flexão de gênero, você não tem flexão de número, né? Flexão de plural. Então, basta conhecer os pronomes. Os pronomes demonstrativos são estes aqui. Este, esta, estes, estas, e esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, isto, isso e aquilo. Grave isso aí, coloque na cabeça e depois eu ensino para você como que você vai utilizá-los, tá bom? Vamos para os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, Ricardo, para que servem? Para indefinir. Os pronomes indefinidos são aqueles que não vão me dar uma quantidade exata, que não vão me dar uma personalidade exata. Eles vão substituir o substantivo indefinindo essa estrutura. E quais são os pronomes indefinidos que nós temos em português? Esses aqui são os pronomes variáveis, ou seja, vão se flexionar em gênero e em número, né? Você tem algum, alguma, alguns, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Então, todos esses aqui são variáveis, eles vão se flexionar em gênero e número. Quais são eles? Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, tanto, quanto, bastante, qualquer, vário. Aí você deve estar pensando assim, Ricardo, mas eu nunca usei o vário na vida, eu só usei o vários, né? Eu nunca usei o vária na vida, eu só usei o várias. Exatamente, em 98% das vezes a gente usa esse pronome aqui realmente no plural, flexionado. Mas é possível, se eu disser assim, ó, ela tinha uma personalidade vária, tá vendo? Uma personalidade vária, que é a mesma coisa de variada. Então, esse vária vai concordar com personalidade, porque é um pronome que está na função adjetiva, tá bom? Nós temos também os pronomes que são invariáveis. Invariáveis. Quais são esses pronomes indefinidos invariáveis, gente? Esses aqui, ó. Alguém, tudo, outrem, algo, cada, mais, ninguém, nada, menos, demais. Se eu disser assim, por exemplo, ó, todo homem, né? Todo, cadê? Não, todo aqui, ó, todo é variável. Seriam todos homens, né? Também variáveis. Mas se eu disser assim, ó, outrem, se eu disser alguém ligou, sei lá quem é esse alguém. Se eu disser ninguém te procurou, sei lá quem é esse ninguém. Então, notem que esses pronomes aqui, os indefinidos, eles vão substituir um substantivo ou acompanhar esse substantivo, passando uma ideia de indefinição. Se eu disser assim, ó, poucos alunos vieram à aula hoje. Beleza, eu sei que são poucos é uma quantidade pequena, mas eu não sei exatamente quantos são, quantos vieram. Por isso que a ideia é indefinida, tá? Pronomes indefinidos são aqueles que vão indefinir o substantivo ou vão acompanhar esse substantivo indefinindo também essa lógica. São esses aqui, tem que memorizar. Os pronomes interrogativos, gente, são aqueles que vão ser usados na interrogação direta, nas perguntas. Se eu disser, né, qual o seu nome? Quanto custa o pão? Quando você vai chegar? Quem é você? Que dia é hoje? Reparem que nas interrogações diretas, as interrogações, elas costumam começar com pronomes interrogativos. Muito fácil, né? Muito fácil. Esses aqui a gente nem precisaria estar vendo essa aula para conhecê-los. E o que são os pronomes relativos? Atenção máxima, atenção máxima. Bom, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão colocar um asterisco nos pronomes pessoais e vão também colocar um asterisco nos pronomes relativos. Porque os pronomes relativos vão ser muito importantes lá à frente, porque eles vão introduzir um tipo de oração chamado de oração subordinada adjetiva. Todas as vezes em que houver um pronome relativo, você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Só que para isso eu preciso conhecer o pronome. Olha só,
Os pronomes relativos, como o próprio nome já diz, são aqueles que vão relacionar as estruturas. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo de um poema do Drummond, em que nós temos lá uma estrutura. João amava Teresa, que amava Raimundo. Isso aqui é só para você entender o que é um pronome relativo, que amava Raimundo. Você concorda comigo que esse que aqui, ó, esse que retoma Teresa, é como se fosse João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Pronto, o pronome relativo é isso. E é para isso que ele serve. Ele serve para introduzir as orações e para retomar um termo. E aí esse pronome relativo pode ser de 6 formas. Podem ser os variáveis, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. E pode ser os invariáveis, que, quem, onde. Cada um vai ser usado para retomar alguma coisa. O onde vai ser usado para retomar lugar. O quem vai ser usado para retomar necessariamente pessoa. O que pode retomar tudo, porque o que é um pronome universal. O qual e o a qual, eles vão ser usados para retomar, assim como quem, qualquer coisa, eles são considerados pronomes gênero numéricos. O que é um pronome gênero numérico? É um pronome que vai retomar alguma coisa, mostrando qual é o gênero dele. Por exemplo, se eu retomo o livro, o qual. A apostila, a qual retoma a apostila, por isso que vai concordar. O cujo vai passar ideia de posse, sempre vai retomar alguma coisa passando ideia de posse. E o quanto vai passar ideia de quantidade. Ou seja, esses aqui são os pronomes relativos que há em português, depois a gente vai aprender a utilizá-los, mas eu quero que você saiba que a função do pronome relativo é retomar sempre um substantivo e representar esse substantivo. E que os pronomes relativos são estes aqui, ó, o qual, cujo, quanto, que, quem e onde. Exemplo da utilização de um pronome relativo aqui. João amava Teresa, que amava Raimundo. Ou seja, Teresa amava Raimundo. Esse que retoma Teresa. Esse que é o nosso pronome relativo. Beleza, gente? Vamos lá, continuando. E, por fim, nós temos os pronomes de tratamento. Pessoal, os pronomes de tratamento... vou até colocar aqui o você. Vou até colocar aqui o você, que advém de vossa mercê, que advém de vossa mercê. Os pronomes de tratamento, como o próprio nome já diz, são aqueles que vão ser usados no tratamento a pessoas. E aí, quem é que postula, quem é que vai nos ensinar como utilizar cada pronome de tratamento? Você tem uma matéria chamada Redação Oficial. Essa matéria... você vai estudar pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que está lá no Google, é só digitar, é gratuito, cai nos concursos públicos. E é lá nessa matéria que você vai aprender exatamente a utilizar cada um desses pronomes. Lá você vai ver quem é Vossa Alteza, quem é Vossa Eminência, quem é Vossa Excelência, quem é Vossa Magnificência, quem é vossa majestade, vossa mercê, vossa onipotência, vossa reverendíssima, vossa santidade, vossa senhoria, o você somos todos nós, né? O você é o mais fácil deles. Mas os pronomes de tratamento, aqui nesta aula, você só vai conhecê-los, que é isso aqui. Só que lá na aula de redação oficial, você vai exatamente aprender a utilizar esses pronomes, tá bom? Então, qual é o objetivo desta aula? É que você conheça os pronomes. Quais são eles? Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos e de tratamento. Saibam que esses pronomes ou vão substituir os substantivos ou vão acompanhar esses substantivos. Por quê? Porque o pronome é um dublê, né, do substantivo, nós havíamos falado sobre isso. Então, nesta aula, vocês vão conhecer os pronomes, deem atenção especial aos pronomes pessoais e deem atenção especial aos pronomes relativos, como nós falamos. Mas tem que saber todos. Por quê? Porque lá na colocação pronominal você tem que saber o que é um pronome indefinido. Lá para aplicar a crase você tem que saber o que é um pronome indefinido. Tem que saber o que é um pronome demonstrativo. Então tem que conhecer todos, mas deem atenção especial aos pronomes
relativos e aos pronomes pessoais, porque são os mais cobrados, são os que mais caem, são em tese os mais importantes. Gente, agora para fechar mesmo a nossa aula, olha só, olhem esse adendo aqui, olha essa observação. Os pronomes, eles vão ser empregados ora na função, vou colocar aqui, ó. Função substantiva versus função adjetiva. Os pronomes, eles vão ser empregados ora na função substantiva, ora na função adjetiva. Ora na função substantiva, ora na função adjetiva. Como assim, Ricardo? Presta atenção nisso aqui. Ele chegou. Ele chegou. Você está vendo que, na verdade, esse ele é um pronome pessoal. Todo mundo sabe, pronome pessoal do caso reto. Você concorda que esse ele substitui a um substantivo? Por exemplo, João chegou. Então, esse ele está no lugar de um substantivo. Por isso que ele está na função substantiva. Ele é um dublê do substantivo. Ele é um pronome pessoal, só que aqui está na função substantiva. Agora, reparem, se eu disser assim, ele chegou e pegou minha mão, minha mão. Vocês sabem que esse minha é um pronome possessivo. Mas o que esse pronome está fazendo? Ele está acompanhando o substantivo mão. Por essa razão, a gente diz que ele está numa função adjetiva. É como se ele fosse um dublê do adjetivo nesse caso. E aí todos os pronomes vão ser utilizados mais ou menos com essa função. Ou eles vão exercer uma função substantiva, que é quando eles vão substituir esse substantivo, ou eles vão exercer uma função adjetiva, que é quando eles vão acompanhar esse substantivo. Beleza? Então, nesta aula, nós aprendemos sobre os pronomes. Vocês já conhecem os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e pronomes de tratamento. E os relativos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo grande. E nos vemos para falar de uma classe lindíssima, grande, importante, que é o verbo. Temos ainda verbo e advérbio pela frente. Até mais.